Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de Direito Tributário. Meu nome é Pedro, advogado tributarista, e neste vídeo de hoje eu quero falar de execução fiscal para advogados iniciantes. Isso mesmo. Para você que quer iniciar na área da execução fiscal, ou você é de outra área e de repente chegou no teu escritório uma demanda relativa à execução fiscal, eu vou tentar aqui mostrar para você ao menos um panorama introdutório daquilo que você precisaria saber preliminarmente aí a respeito do tema, estratégia de defesa, problema, fonte do direito, mas isso é básico, tá? Eu vou tentar trazer aqui vários pontos importantes, que eu julgo importante, mas não vou esgotar nem de longe a matéria, porque é muito ampla essa área da execução fiscal. Bom, eu sou advogado atuante em direito tributário, escolhi essa área justamente porque este é o lugar onde normalmente o contribuinte já está em maus lençóis, está com as contas bloqueadas, está necessitando de um certo trabalho jurídico urgente e bastante técnico, por sinal. Precisa conhecer um pouco das nuances processuais, enfim, e também do direito material tributário. Acontece que, como eu inicio na área da advocacia no tributário, eu precisava escolher uma das áreas, eu precisava de alguma coisa que me desse no horário de contratação mais imediato. Então, fazendo uma filtragem, eu pude perceber que a execução fiscal é o grande gargalo do judiciário brasileiro atualmente. Então, são inúmeras execuções fiscais. Eu imaginei onde eu conseguiria ter um grau de necessidade e urgência por parte de quem precisa do serviço dentro do direito tributário. Planejamento sucessório patrimonial com certeza não era a área de urgência ali número um. A recuperação de créditos tributários também não é urgente. Naturalmente as pessoas têm a dor maior naquilo que elas estão perdendo do que na expectativa daquilo que elas poderiam perder ainda por ausência de planejamento. Nosso país é muito imediatista, então as pessoas são reativas. Bom, então eu escolhi a área da execução fiscal porque aqui eu posso cobrar no horário de contratação. A real é que boa parte dos motivos onde eu escolho esta área específica no tributário é porque aqui eu imaginei que seria mais fácil cobrar no horário de contratação e de fato é. Porque quando a pessoa está com as contas bloqueadas precisando de alguém que possa ajudá-las, a gente consegue cobrar o honorário de contratação e ser remunerado desde agora pelo nosso trabalho. E que para mim, que não tenho grandes condições financeiras para me manter um bom período de tempo sem remuneração, o honorário de contratação para mim é essencial. Então, é uma área muito boa por conta disso também, tá? Vocês vão lidar com muitas pessoas que talvez não tenham condições de pagar, mas muitas outras irão pagar mesmo com as contas bloqueadas. Vai por mim, é uma área muito boa de se atuar. Tá, sem mais delongas, eu vou parar com a exposição de motivo aqui, porque senão a gente vai longe. Deixa eu passar aqui para o nosso quadro e dar aquele famoso F11 aqui na tela para expandir um pouquinho mais. Bom, execução fiscal, guia prático para advogados iniciantes é o nosso tema. Primeiro eu vou começar pelas fontes. Bom, tem mais fontes do que isso daqui, mas eu julgo necessário que você possa se instruir através da Lei 6830, a Lei de Execuções Fiscais, é a que vai ditar o ritmo da execução em si. Subsidiariamente o CPC vai estar falando naquilo que a LEF for omissa. Tudo que, por exemplo, ordem de penhora no CPC contra a ordem de penhora na LEF. A LEF é a legislação específica, nesse caso ela prevalece sobre a legislação geral. Então, regrinha básica de hermenêutica jurídica. CTN também é aplicável caso, obviamente, tudo vai decorrer da necessidade, do fato gerador, do tributo inadimplido, etc, etc. Aqui é o instrumento jurídico pelo qual se cobra na esfera judicial, mas aqui é onde as coisas acontecem. Aqui é a Constituição Federal. Eu posso colocar aqui, ó, CTN mais CF, Constituição Federal também em grau de importância tão grande ou maior do que o próprio CTN, porque muitos dos princípios que podem ser violados vão estar aqui dentro da Constituição Federal e o CTN ali também você vai utilizar. Legislação tributárias regionais, se você vai estar atuando a nível estadual ou municipal, você vai precisar conhecer a legislação tributária estadual e federal relativa àquele tributo. Naturalmente, a CDA deve trazer o fundamento jurídico pelo qual está sendo tributado, cobrada a multa, acrescidos juros. Então, você vai olhar para a legislação tributária da sua região e para dentro da CDA, o que está sendo cobrado e com base em quê. E é sempre necessário você olhar essa legislação à luz da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional, à luz do posicionamento doutrinário, jurisprudencial, porque algumas coisas já vão ser teses batidas de inconstitucionalidade. Nós temos, por exemplo, algumas súmulas vedando certas condutas que a legislação, principalmente municipal, não vai estar acompanhando. Então, eu sugiro que você faça a leitura delas com base naquilo que já é entendido pelo STJ, pelo STF.
e, obviamente, a resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça. Vou colocar aqui CNJ na frente. Opa, CNJ. Por que a resolução 547? Isso aqui é um divisor de águas que gerou inúmeras extinções de execuções fiscais no Brasil. Pessoal, intervenção rápida aqui para falar da resolução 547, porque eu já gravei o vídeo e revisando eu notei um erro. Eu falo no vídeo que, e eu vou suprimir obviamente esse trecho, que é um piso para ajuizamento de ação. É muito comum esse erro e eu acabei caindo nessa armadilha da qual eu sempre falo. Não é um piso para ajuizamento da ação. Tomei um choque aqui na hora que eu estava revisando esse vídeo de 55 minutos, mas é um parâmetro objetivo para que o juiz possa extinguir a execução fiscal sob o fundamento de que ela é de pequeno valor e ela é ineficiente. O município, que normalmente é detentor desses créditos menores, na cobrança de IPTU principalmente, ele pode ajuizar uma execução fiscal menos que R$10.000, mas o juiz tem uma liberdade maior de extingui-la caso julgue necessário fazer a extinção dessa execução sob este fundamento. Então, você tem uma racionalidade de recursos sendo utilizada. E essa luz aí atrás trocando não estava combinado, mas bora seguir o vídeo. Tem que trabalhar com a resolução 547, não dá para se dissociar dela. Beleza, e eu poderia colocar aqui ainda, vou inserir um outro normão, vou colocar a jurisprudência. Jurisprudência. Aí você fala, é óbvio, né? Não, não tão óbvio assim, porque dá uma olhada mais nos repetitivos e nas teses do STF. Você vai trabalhar com jurisprudência também, principalmente quando a gente fala de prescrição intercorrente. Você precisa conhecer o julgamento da prescrição intercorrente, que não esgotou a matéria e nem tinha pretensão para tanto, mas o que nos trouxe ali já é suficiente para resolver muitas execuções que o crédito já está extinto, tá? Então, a jurisprudência é de suma importância. Bom, essas são as fontes que eu recomendo para você estar atento na hora de lidar com uma execução fiscal. Contra quem? Aí, regrinhas de tributário, de novo, né? Sujeito ativo são as entidades tributantes, fisco, União, Estado, Distrito Federal e Município. Quando você vê um conselho de classe executando, é porque é um tributo oriundo da União, por exemplo, e de alguma forma o responsável pela cobrança, fiscalização e arrecadação desse tributo é aquela autoridade a quem foi delegado isso. Ela cuida da receita, a receita para o seu próprio proveito. Então, em regra, nós temos a União, Estados-membros, DF, municípios, mas você pode lidar com execuções fiscais também dentro do âmbito aí dos conselhos de classe. Uma diferença. Existem execuções fiscais tributárias e as não tributárias, e as regras são diferentes, porque as execuções fiscais tributárias, as regras vão ser o CTN. Então, prescrição, decadência, etc. Quando não é tributário, você vai ter a regra específica da legislação. Então, o crédito público de natureza não tributária, ele se sujeita às especificações da sua legislação. Não tem como eu listar aqui a quantidade, eu posso falar de multas ambientais, só com um exemplo. E outros tantos créditos públicos que são cobrados dentro do rito da LEF, da Lei de Execução Fiscal. Então, fique atento à legislação específica também, tá? E aí você pode ter como sujeito ativo aqui outra pessoa. Tá, sujeito passivo. O contribuinte é o responsável tributário, nós estamos dentro de uma execução fiscal mais voltada para o direito tributário. O contribuinte é aquela pessoa que tem relação direta com o fato gerador da obrigação tributária, e você fala, você que está começando do zero, o que é e que raios é o fato gerador da obrigação tributária. É aquela hipótese na lei onde diz, se você oferir renda tributável, você pratica o fato gerador. Você tem a hipótese de incidência, a lei. A lei tem que trazer o que é a materialidade. Para especificar melhor, eu vou trazer para o criminal que vocês conseguem, nós, advogados, principalmente os iniciantes, conseguem entender melhor quando a gente faz analogia com o criminal. E aí, se você não for bom de criminal, e agora lascou, tá? Estamos indo muito longe já. Imagina que existe a hipótese do crime na lei, e quando você pratica a hipótese do crime, seria o fato gerador daquele crime. Então, você cometeu um crime a partir daí. Da mesma sorte, no direito tributário, existe a hipótese legal de que se você cometer aquela hipótese legal, se você praticar aquele ato no mundo dos fatos, no mundo virtual jurídico, haverá um negócio chamado subsunção. Subsunção, tá? Com S, mas não com som de Z. Imagina que é um raio que cai do céu na sua cabeça. Naquele exato momento que você pratica o fato gerador, um raio instantaneamente cai na sua cabeça. E agora você desencadeou a obrigação tributária. Você praticou o fato gerador da obrigação tributária.
e seguindo o processo administrativo corretamente, você acaba tendo que pagar o tributo lá na frente, quando o lançamento estiver concretizado. A quem pratica o fato gerador ou tem relação direta com esse fato gerador, com esse raio que caiu na cabeça de alguém, nós chamamos de contribuinte. Outras vezes, o raio cai mesmo sem a pessoa ter tido relação direta com o fato gerador da obrigação tributária. Nós estamos falando do responsável tributário, onde a lei vai magnetizar essa figura do responsável atrelada a um fato gerador que outra pessoa praticou. Imagina que uma criança de 2 anos receba uma doação, ou que essa criança de 2 anos receba algo que seja tributável através do imposto de renda. A criança em si não consegue lá preencher a declaração e pagar os seus tributos. Ela tem 2 anos de idade. Então nós temos uma figura chamada responsável tributário. Esses 2 sujeitos, contribuinte e responsável tributário, eles vêm para o polo passivo da obrigação tributária, e o sujeito ativo, nós temos as entidades tributantes, obviamente excepcionando aqui o rito da execução fiscal, que se cobra outros créditos públicos que não os tributários. O que é? Tributos não pagos inscritos em dívida ativa, o objeto da cobrança da execução fiscal. Eu vou até melhorar isso daqui, vou colocar execução fiscal tributária, porque esse é o nosso foco de hoje. Guia, aí aqui, quando você estiver usando esse mapa mental Mônica, você vai precisar fazer isso daqui para ficar certo. Pronto, agora está certo. Bom, tributos não pagos inscritos em dívida ativa. Só pode ir para execução fiscal aquilo que está inscrito em dívida ativa, porque o ato de inscrição em dívida ativa é um ato vinculado e a autoridade fiscal, unilateralmente, e somente ela, cria o seu próprio título executivo, abrindo uma oportunidade de defesa para o contribuinte, para que no prazo legal ele conteste aquela cobrança antes daquela cobrança passar a valer. Então ele inicia o ato de lançamento do crédito tributário, ele lança e, melhor dizendo, isso tudo acontece no lançamento. A dívida ativa é quando, depois do lançamento, depois que a gente já teve a oportunidade de nos defender, a entidade tributante fala: o crédito está vencido, você não pagou, você não conseguiu provar que você não era devedor desse crédito tributário. A partir de agora, eu vou criar a minha nota promissória, eu vou criar o meu cheque que eu possa executar. A este título executivo, que é extrajudicial, embora seja criado pelo Estado, ele é um título executivo extrajudicial, nós damos o nome de certidão de dívida ativa. Eu vou colocar aqui, ó, CDA, que é a certidão de dívida ativa. Vou colocar certidão de dívida ativa, às vezes vocês vão tirar um print disso aqui. Ok, deixa eu ver se vai ficar certo. Não, não ficou certo aqui, ó. O DI, agora sim, certidão de dívida ativa. Com essa certidão em mão, a entidade tributante, quando eu falar entidade tributante, é o fisco, é algum desses entes aqui em cima, tá? Ele vai poder cobrar você judicialmente, ele vai protestar aquele título, seguindo aqui os parâmetros da resolução 547 do CNJ. E a partir do protesto, a partir da cobrança amigável, da oportunidade para que você pague por maneiras extrajudiciais, ele vai ajuizar uma ação. A ação materialmente vai estar calcada nesse título executivo. Por quê? A CDA ela é dotada de presunção de certeza e liquidez. Presume-se que houve um devido processo administrativo, dentro do devido processo legal administrativo, e que você teve a oportunidade de contraditório, ampla defesa, você foi notificado, sendo notificado, não contraditou, se contraditou, não se sagrou vencedor ou simplesmente deixou da forma que estava. E agora esse título é um crédito público dotado de certeza e liquidez, mas relativa. Porque até esse momento, quem tem o ônus da prova de provar que nós praticamos o fato gerador da obrigação tributária ou que nós somos responsáveis tributários, essa é a obrigação de quem lança o tributo e inscreve em dívida ativa. Nós estamos falando da entidade tributante, o fisco. Ele é obrigado a provar que isso tudo aconteceu. O ônus da prova é dele. A partir do momento que o crédito é lançado, o ônus da prova é nosso. Para desconstituir uma CDA, nós temos que criar a prova. Exatamente. E às vezes a prova vai ser olhar para um processo administrativo fiscal em que não teve oportunidade, contraditória ampla defesa, que não houve citação válida, etc, etc. Óbvio, tem muitas teses de defesa. Agora a gente chega em algumas delas. Mas com a CDA em mãos, o ônus da prova passa a ser do contribuinte ou do responsável tributário. Pois bem,
Diagnóstico. Normalmente chega no escritório, chega até o seu conhecimento, a CDA, que é a certidão de dívida ativa. Você vai ver os requisitos de validade desse título no artigo 2º, parágrafo 5º da LEF. Não se esqueça, a Lei de Execuções Fiscais é 6830/80. Opa, você fica aqui. E os requisitos de validade está no artigo 2º, parágrafo 5º dessa LEF. Você tem que ter lá alguns requisitos, como nome do devedor corresponsável, valor originário em cargos, fundamentação legal, tem mais alguns outros requisitos. Você deve observar artigo 2º, parágrafo 5º da LEF. Esse documento, chamado de certidão de dívida ativa, vai ter que ter os requisitos do parágrafo 5º. É obrigatório. E você tem aqui um detalhe que eu coloco aqui, a súmula 392, já estou te dando o começo de umas teses de defesa. Nome do devedor e corresponsáveis. A súmula 392 do STJ, ela vai dizer o seguinte: pode-se alterar a certidão até a sentença de embargos, conforme está na Lei de Execução Fiscal, até a decisão de primeira instância e embargos, né, na oportunidade de defesa daquele que está sendo executado. Você pode alterar a certidão de dívida ativa para corrigir erros, mas são erros materiais. Então, erros simples, materiais, ou por exemplo, a letra do nome, alguma coisa básica. A súmula 392 veda pegar o nome do devedor e alterá-lo. Você não pode pegar o nome de quem está lá como devedor, sujeito passivo da obrigação tributária, sendo contribuinte ou responsável, e alterar. Se você o faz, você acabou de destruir aquela certidão de dívida ativa, deve-se começar uma nova execução fiscal. Recentemente nós tivemos confirmado isso. Bom, requisitos e validades aqui, eu dei essa dica do 392. Vício, nulidade da CDA é igual a extinção. Tá. Nulidade da CDA é igual a extinção. Esse é um vício. Mas, se eu pudesse listar aqui outros vícios, remetendo novamente à ideia aqui da substituição da CDA à súmula 392, alguns erros simples, coisas que não são requisitos obrigatórios do artigo 2º, parágrafo 5º da LEF, não acarretaria em nulidade, certo? Acarretaria na necessidade de reconstituir de novo, ou apenas de alterar ali materialmente alguns aspectos daquele título. Inclusive os valores, valor originário em cargo é requisito obrigatório. Se o valor estiver errado e for possível você alterá-lo através de um simples cálculo aritmético, você olha e fala, olha, está lançado 100 mil em tributos, mas os tributos devidos são 20 mil. Por simples cálculo aritmético é possível chegar nos 20 mil. Então, em sede judicial, é possível que você consiga decotar aquela CDA e fazer com que ela chegue em 20 mil, ficando somente aquela parte do crédito público e o restante cai por terra, certo? E isso sem a necessidade da extinção da execução, porque a CDA estaria nula. Agora, se não for simples o cálculo, tiver que fazer muitas outras atividades, não for uma simples operação aritmética, aí realmente a CDA é nula, porque o valor do crédito é um requisito obrigatório. Bom, o cliente quando chega no escritório, ou até nós temos algumas questões a perguntar. Se for pessoa jurídica, precisamos saber se a empresa está ativa, se a empresa está baixada. Se ela está ativa, é uma situação jurídica. Até as orientações do que fazer, às vezes a pessoa chega tão desesperada que ela quer baixar as portas da empresa e sumir, desaparecer, como se a dívida fosse morrer ali junto com a empresa. Na verdade, ela não sabe, ela pode estar colocando o patrimônio dela em xeque. Por que eu digo isso? Uma empresa baixada com dissolução irregular, uma empresa que está inapta, uma empresa que fechou as portas, alterou seu endereço e não informou o fisco, ou simplesmente altera o CNPJ, dá baixa naquele primeiro achando que o crédito vai morrer, não faz a liquidação do patrimônio, do ativo pelo passivo, seguindo as regras que nós temos da legislação de falência. Se você seguir as regras da legislação de falência, chamar os credores, todos eles, observar a preferência dos créditos, primeiro os acidentários juntamente com o acidente de trabalho, juntamente com os créditos trabalhistas, juntamente com os honorários advocatícios vencidos, depois você tem o crédito público e assim por diante, você tem o credor que tem garantia real. Sim, tem todo um rito a ser seguido para que você possa liquidar uma determinada pessoa jurídica ou até mesmo realizar a autofalência para você poder baixá-la de modo que o seu patrimônio não seja atingido. Suponhamos que existam 20 milhões em dívidas de uma pessoa jurídica. O patrimônio daquela pessoa, dono da pessoa jurídica, do sócio, ser de 200 mil reais, 300 mil, patrimônio de pessoa física. Suponhamos que uma pessoa com grave dificuldade financeira, mas que tenha 300 mil em patrimônio, e a empresa deve 20. Se ele faz a dissolução irregular, o que acontece?
há um negócio chamado redirecionamento da execução fiscal para o patrimônio pessoal dele. Então, a dissolução irregular atrai para si o encargo de ter que suportar na pessoa física o redirecionamento da execução fiscal. Então, tem que tomar um cuidado. Às vezes, se fizer abaixo, olha, o passivo da empresa é 20 milhões, o ativo é 1 milhão. Se der baixa, vai faltar 19. Problema. Vai dar baixa, vai faltar 19 e não vai ser atingido. Ressalvado aqui algumas hipóteses de haver ali algum nível de fraude, enfim, alguma outra coisa. Mas, fazendo tudo muito certo, o patrimônio particular fica protegido. Então, você tem que ter essa noção de informar para o seu cliente, não meter os pés pela mão, se achar o esperto que vai dar o golpe no Estado, porque, naturalmente, nessas situações, o que acontece é o redirecionamento da execução fiscal para o patrimônio particular. E a pessoa se dá muito mal. Então, tomemos esse cuidado. Sócio citado pessoalmente, normalmente nessa situação, eu vou até colocar aqui, ó, no redirecionamento. Redirecionamento. Quando há o redirecionamento, há necessidade de colocar no polo passivo da ação o sócio. E nós precisamos fazer com que ele tome conhecimento disso, dessa citação, vai tentar intimá-lo. Ainda que se passe 10, 15 anos, se a tentativa de citação se dá dentro do prazo legal, que é e assim, pormenores e pormenores, existe um prazo prescricional para o crédito tributário, existe um prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal, e são coisas que existem ao mesmo tempo, que são difíceis de compreender, mas elas existem no nosso ordenamento jurídico. Eu teria que ter uma aula só para falar sobre isso. Mas, se dentro do prazo que se pode redirecionar a execução fiscal para o sócio for feito o redirecionamento, ainda que não encontre, quando encontrá-lo, desde que não haja depois uma prescrição no meio desse caminho, quando encontrá-lo, a citação retroage a data com que foi feito ali. Só que o fisco tem que ter atenção para redirecionar dentro dos 5 anos, a partir do momento em que ele constata a dissolução irregular. Qual que é o momento da constatação da dissolução irregular? É aquela intimação enviada à pessoa jurídica, não recebida no endereço no qual está cadastrado junto às autoridades fiscais fazendárias na junta comercial. Então, estando com o cadastro ali atualizado, mandou o AR, chegou lá, não tem ninguém, portas fechadas, esse é o ponto zero. Ou se a pessoa mudou e não comunicou à autoridade fazendária da mudança, há entendimentos, e aí há um nível de divergência maior, de que esse momento também poderia ser o marco zero, desde que a autoridade fiscal tivesse capacidade de ter ciência disso no curso da execução fiscal, de que houve ali a dissolução irregular. Então, a partir desse momento, você pode começar a contar o prazo. Passou-se os 5 anos, desde o primeiro momento que você poderia constatar a dissolução irregular, houve uma prescrição do redirecionamento dessa execução. E é muito difícil de compreender isso, porque ela se dá no plano processual, que atinge o direito material de redirecionar contra o sócio, mas não é qualquer sócio. O redirecionamento se dá sobre o sócio administrador / gerente. Beleza, e agora ficou bagunçado aqui. Agora deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui. Agora sim, para quem está tirando print fica mais fácil dessa forma. Bom, e o cliente, você vai observar uma outra questão. Houve o fato gerador? Porque, óbvio, se está constituído o crédito tributário, presume-se que houve o devido processo administrativo e que essa pessoa tenha praticado o fato gerador. É uma presunção de liquidez e certeza que acompanha a CDA. Tudo isso que falamos anteriormente, se você se esqueceu, pelo amor de Deus, volte atrás e ouça novamente, que isso aqui pode salvar o teu cliente, colocar dinheiro no seu bolso e as coisas fluírem normalmente nesse país, na medida do possível, para a gente acompanhar a legalidade. Nós somos instrumentos de legalidade nesse país, enfrentando as ilegalidades feitas com crédito público, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Mesmo dotado de presunção de certeza e liquidez, lembrando que ela é relativa, nós precisamos saber se houve o fato gerador, se foi este sujeito que apareceu para você, que está sendo cobrado, quem praticou o fato gerador da obrigação tributária, ou se poderia ter sido redirecionado para ele, se à época da dissolução irregular ele era sócio administrador, sócio gerente, ou era apenas algum sócio. O sócio que não é administrador gerente, não tinha poderes de direção, não agiu em excesso de poderes dentro da sociedade, não poderia ter sido redirecionado. Ou alguém que não praticou o fato gerador da obrigação tributária não poderia ter contra si lançado o tributo, logo aquele tributo é nulo. E aí nós vamos entrar agora dentro
agora a gente chega nas armas de defesa contra esses problemas que nós estamos listando aqui. Porque, embora quando há um problema de fato gerador a gente tenha que atacar bem antes, dentro da execução fiscal é plenamente plausível apontar a ausência da prática do fato gerador por inúmeros motivos, inúmeros meios, tá? Inúmeros meios não, alguns meios. Bom, o processo, ataque do fisco, citação, prazo de 5 dias. Ele cita não para você contestar, ele cita para você pagar o crédito tributário ou garantir a execução fiscal. Simples assim. Normalmente essa citação se dá por AR, no passado se dava muito por oficial de justiça, atualmente ela se dá por AR, manda carta, se empresa no endereço da sede da empresa, se pessoa física no endereço atualizado dele, junto aos órgãos federais, se ele trocou de endereço e não informou o problema dele, a última declaração de imposto de renda normalmente é onde se encontra o endereço. Então, ao prazo de citação, 5 dias, enviou a citação por endereço errado, por culpa do fisco que não foi atento em observar, porque as declarações do contribuinte, declaração de imposto de renda, por exemplo, está tudo em dia. Uma coisa, vamos dizer que a declaração de imposto de renda dele está em dia, ele informou o endereço em outro lugar. E o tributo que está sendo cobrado é ISS, prefeitura, qualquer prefeitura, tá? Não vou citar uma específica, qualquer prefeitura. As prefeituras normalmente cometem muitos erros. Suponhamos que a prefeitura mande um AR lá no endereço de 7, 8 anos atrás, depois oficial de justiça. E no meio do caminho as coisas se atropelam, vem a citação por edital, sem uma busca eficiente por endereço, ou pede para buscar nos sistemas conveniados, e não encontra, sistemas conveniados, etc, etc, não encontra, e de repente ali a execução fiscal estoura num nível que há um bloqueio de contas porque ficou revel. Nesse momento, há uma nulidade, porque se a declaração de imposto de renda do contribuinte estava com o endereço adequado dele, a administração mesmo municipal ela poderia acessar esses dados, porque existem convênios entre os entes tributantes para troca de informações fiscais, para saber endereço, para saber quanto ganha, etc. Enfim, tudo que tiver relação com os fatos geradores e obrigações tributárias. E não há esse nível de compartilhamento de informação, não pode se eximir a entidade tributante, seja municipal ou estadual, da obrigação de saber se a declaração do contribuinte é atualizada, o endereço que consta lá. Então, existe uma nulidade. Bem, vem a R, depois vem o oficial de justiça e, por final, você tem a súmula 414 do STJ, onde diz que quando se atropela a ordem de citação, aí já vai para a citação por edital, nós temos aí uma nulidade. Pois bem, vamos à penhora, garantia da dívida. Gente, seguinte, passou o prazo de citação, foi citado, seja normal, seja por revelia, foi revel, vai vir uma penhora. Essa penhora, se ela for em quantidade suficiente, ela garante a dívida. Às vezes, a primeira ordem de penhora, a preferência, é dinheiro, tá? Primeiramente, se esbajude neles, teimosinha. Teimosinha vai lá e bloqueia a conta. É nesse momento que acontece um milagre no processo de execução fiscal. Aquela pessoa que durante 8 anos não foi encontrada, ela surge misteriosamente do nada, do absolutamente nada. Através do seu causídico, procurador, munido de procuração necessária, aparece no processo para apontar irregularidades ou impenhorabilidade de algumas verbas, às vezes salariais, às vezes de poupança, às vezes de bem de família. Sim, esse é o milagre do aparecimento do devedor. Durante 8 anos ninguém o encontrava, mas quando se esbajude dá certo, ele é encontrado. Bom, primeiro é dinheiro, depois títulos, pedras e metais preciosos, imóveis, veículos e assim por diante. Bom, tem mais coisa aqui, se eu não me engano tem embarcações também. Garantido a dívida, abre-se prazo para embargos, tá bom? E o prazo de embargos é 30 dias. Se a dívida não for garantida, problema, vai continuar tentando ali a penhora durante um certo período de tempo, normalmente 45 a 60 dias, e depois passa-se a buscar outras coisas. Um detalhe, viu? As execuções fiscais a nível federal, elas são tão sofisticadas que normalmente elas já vêm com a lista de bens do sujeito passivo, do devedor, do executado, né? Aqui já executado, já pedindo ali a averbação. Pode haver um pedido também de indisponibilidade de bens dessa pessoa, e normalmente sempre há um pedido de indisponibilidade de bens, para resguardar o juízo da execução. Esse juízo ele é processado à parte, né, dentro do rito da LEF, ele prevalece sobre outro juízo, inclusive sobre o juízo falimentar. Aí, obviamente, há algumas regras de hermenêutica para conciliar os institutos, mas
Além disso aqui, a gente pode colocar aqui indisponibilidade de bens. Gente, eu vou até colocar aqui, porque a indisponibilidade de bens, ela é até comum. Vou colocar o tópico 6. Indisponibilidade de bens. Você vai olhar a certidão de matrícula do imóvel, está lá a verbação, indisponibilidade de bens. E redirecionamento, nós falamos anteriormente, eu acabei atropelando um pouquinho o processo. E quando atropela o processo, se gera nulidade, a gente pede a nulidade, tá? Contra os sócios, requisitos, poder de gerência e dissolução irregular, súmula 435 do STJ. Sobre o redirecionamento, nós falamos um pouquinho mais acima, mas tem que ser sócio com poder de administração ou gerência e tem que haver dissolução irregular. E eu poderia acrescentar aqui mais uma coisinha. E a gente vai lembrando às vezes, porque são coisas que se dão no meio da doutrina, jurisprudência, fraude. Aqui, ó, caso de fraude, também pode acontecer isso aqui. Fraude ou excesso de poderes. Ok, agindo com excesso de poderes, pode haver um redirecionamento para essa pessoa, tá? A pessoa particular, sócio, CPF, tá bom? Esse último, eu queria tomar um cuidado com vocês, porque aqui há grande discussão. Você tem a primeira seção, que cuida mais de temas de ordem pública, exceto direito penal, cuida muito dos centros tributários. Você tem a segunda seção, que está muito mais ligada ao direito privado, mas que também, de vez em quando, decide temas de ordem tributária, assim como a primeira seção do STJ, tá? Há uma divergência, se é necessário, para fazer esse redirecionamento, para qualquer uma desses aqui, mas principalmente neste último caso, e também de confusão patrimonial, se seria necessário um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Olha, eu sou advogado, tributarista, defendo os contribuintes, ao meu ver, não precisa, tá? Ao meu ver, isso é opinião particular minha, não precisa do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mas é algo que está sendo debatido nesse exato momento pelas cortes superiores. Nós precisamos aguardar a resolução disso, ainda não está pacificado, tá bom? Mas principalmente nesse último caso, uma tese defensiva aqui é de que precisa do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, principalmente se cair na segunda sessão, tá bom? Se o seu RESP chegar lá, se você fizer um RESP chegar lá, sim, se você avançar sobre a súmula 7, se você avançar sobre tudo mais, todas as forças do universo contrária para não fazer o seu RESP subir, e você conseguir fazer o seu RESP subir, sim, você alega, se cair na segunda sessão, né, que precisaria dessa desconsideração de personalidade jurídica. Bom, armas e estratégia de defesa. Tá gostando do vídeo? Chegou até aqui? Pelo amor de Deus, gente. Dá um like aqui no vídeo. Não gostei? Se inscreva nesse canal. Eu estou investindo em qualidade de áudio, vídeo e qualidade de conteúdo e mapa mental para você. Eu vou até voltar aqui para a tela, você vai olhar para minha face agora e dá o like nesse vídeo. Se inscreva, vamos fazer esse canal crescer. Quantos canais de direito tributário estão dando aula para vocês agora? Estão dando aula para vocês agora de como atuar numa execução fiscal, você começando do zero. Quantos estão ensinando você a ganhar os honorários advocatícios de contratação, raríssimos nesse país, principalmente para advogados iniciantes. Digo isso com 1 ano de advocacia, viu? Eu tenho 1 ano de advocacia. Eu ganho honorário de contratação na execução fiscal. Já me apareceram execuções fiscais enormes aqui que eu rejeitei. Falei, não, eu preciso do honorário de contratação. Não pago. Então, obrigado, tchau, vai embora. Com Deus. Eu não tenho caixa para brigar aí pelos seus interesses. Acredito que com algum escritório maior vá ter. Eu não tenho nesse momento. Tudo bem, tá tudo certo. Sem criticar aqueles que não cobram honorário de contratação. Cada um sabe como que faz a sua atividade de trabalho. Mas, gente, vamos deixar o like. Vamos curtir o vídeo? Vamos aqui, voltar aqui para o nosso slide. Nosso magnífico slide. Bom, armas de defesa. Se eu não tenho garantia para garantir aquela execução fiscal, eu não tenho grana, eu não tenho como contratar um seguro-garantia, eu não tenho como entregar um bem para ficar de garantia, um imóvel que possa ser uma garantia válida, um imóvel pessoal não pode, porque tem garantia, o resguardo constitucional. Se eu não possuo como garantir o juízo da execução e a penhora não conseguiu encontrar nada nesse sentido, eu tenho uma tese defensiva aqui que é a exceção de pré-executividade. Você não precisa garantir o juízo. E você pode alegar em qualquer momento da execução fiscal para matérias de ordem públicas que devem ser de conhecimento do juiz e que ele possa resolver de ofício. De ofício. Ele pode resolvê-las. Matéria de ordem pública, sem dilação probatória, súmula 393 do STJ e gratuito ali para você colocar, é um incidente. Você joga isso no meio do processo, excelência, matéria de ordem pública.
o título está prescrito, pessoa errada, alguma coisa aqui não está certa, o processo foi atropelado, não houve citação válida para que houvesse bloqueio, excelência. Não tem grana para garantir? Sessão de pré-executividade. Obviamente, né, gente? Vocês têm que ter direito, né? Vocês vão observar se o contribuinte tem direito. Muitos até me aparecem aqui querendo contratar meu serviço, mas não tem direito, né? Enfim, eu cobro ali para fazer a análise do processo. Cobro um valor, analiso o processo e sola, né? Só lamento, não tem muito o que fazer. Paciência. Deixa eu só dar uma olhada aqui no programa. Ah, tá, eu achei que eu estava na tela grande e eu estou aqui no slide. Que bom que eu estou aqui no nosso mapa mental, que eu já gravei vídeos que eu tive que regravar porque eu estava falando para a câmera achando que estava mostrando o mapa mental, ok? Então, sem dilação probatória, você chega com a prova pré-constituída, você junta tudo e já joga lá no juízo, não pede dilação probatória de maneira nenhuma, sob pena da sua sessão de pré-executividade ser rejeitada de plano. Agora, se você pode garantir o juízo, a coisa muda de tom. Vamos subir agora para um novo nível. Embargos à execução. Esse embargo, uma vez que você garante o juízo, a integralidade do crédito tributário, alguns juízes permitem de embargar, mesmo sem a garantia do crédito tributário. Alguns outros com garantia insuficiente, mas a regra é garantia integral. Dinheiro, ou, por exemplo, imóvel, você pode seguro-garantia, seguro-fiança, etc. 30 dias para apresentar os seus embarques, são processados em autos apartados, ampla defesa, contraditória e o maravilhoso efeito suspensivo. A dívida já está garantida, há um efeito suspensivo aqui processual por conta disso. Mas poderíamos dizer que há um dúplice efeito, porque poderia suspender também o crédito tributário, mas aqui é uma questão doutrinária que talvez não nos interesse tanto agora essa discussão. Bom, se você não tiver grana, a questão precisar de dilação probatória e você quer colocar um embargo à execução fiscal, tenta. Está ferindo a regra, mas tenta. Alguns juízes aceitam. Se é por questão de direito e justiça, tente. Se realmente só se pode provar com dilação probatória e quer ir pela via do embargo, tente. Mas eu diria para você ir pela outra via, que é a ação anulatória. Só um detalhe, nos embargos à execução, se não tem o dinheiro para garantir, não pode, né? Se a pessoa é considerada ali, tem gratuidade da justiça, pode? Não, não pode. Eu sou beneficiário da justiça gratuita, pode? Não pode. Embargos à execução fiscal, beneficiário da justiça gratuita, não pode, é regra, tem que garantir. Mas há uma exceção da exceção da exceção da exceção no STJ. Tá? Ela é exceção. Aqui, ó, nesse manual, aqui, ó. Eu fui garimpar isso aqui nesse manual, cujas notas de rodapé, elas são notas de rodapé de 2 páginas. Nota de rodapé de 2 páginas numa fonte, acho que tamanho 10, para poder caber dentro das 2 páginas. Notinhas pequenas. Execução fiscal aplicada, se eu me lembrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, João Aurinho de Melo Filho. Aqui já é outro nível, né? Se vocês querem atuar, viver disso aqui, né? Eu estou dando uma aula para iniciantes, mas se vocês quiserem subir o sarrafo, ali, ó, tá ali. Aí, na exceção da exceção, pelo valor do crédito tributário extraordinariamente enorme, perto da condição financeira da empresa, suponhamos um lançamento de 50 milhões para uma empresa que fatura 1 milhão por ano, essa desproporção é o fundamento da hipossuficiência relativo ao crédito público. Não estamos falando de beneficiário da justiça gratuita. É uma outra situação. A situação excepcional de tudo, onde há uma hipossuficiência em relação ao crédito tributário. O que eu acho muito perigoso, porque isso se deu num plano de peixe grande com problemas gigantes. E pessoas menores com problemas menores normalmente não se tem. Ou pelo menos eu não vi nenhum relato disso, tá? Nesse mesmo sentido. Mas alguns juízes simplesmente permitem. Não estou falando que alguns juízes não permitem embargos de execução. Alguns juízes sim o permitem embargos de execução mesmo sem garantia do crédito, comprovada ali a sua hipossuficiência. Tá. Fora da execução fiscal, não tenho grana, eu quero correr por fora e preciso fazer dilação probatória. Ação anulatória. Esse aqui vai ser a chave. Alguns vão discordar, vai falar que a anulatória não seria mais o momento adequado,
que as coisas teriam que se dar aqui, porque o crédito público não é mais momento de discussão aqui, é momento apenas de pagamento, e é verdade. Aqui não é momento de discussão, é momento de pagamento. O que nós estamos fazendo aqui são situações excepcionais, porque excepcionalmente você já perdeu todo o prazo anterior e todo o teu processo de defesa e anulação anteriormente para chegar aqui nesse final. E outra coisa, apresentou exceção de pré-executividade, a matéria foi julgada a mérito, você perde o mérito nela, você vem aqui com embargos de execução e quer discutir de novo, já era, tá? Você perdeu qualquer coisa aqui, ou aqui, ó, exceção de pré-executividade, embargo de declaração, qualquer coisa que for decidido o mérito aqui, e você quiser chegar na ação anulatória e quiser discutir o mérito de novo, não dá, não tem, o mérito já foi resolvido. A matéria já sofreu ali a sua preclusão necessária, a coisa julgada já existe, não tem como, esqueça, tá? Se é a mesma situação jurídica, inclusive é o mesmo juízo normalmente que vai julgar, esqueça, não há mais o que se arguir aqui nessa situação. Mas, quer fazer dilação probatória, você pode fazer isso antes da execução fiscal iniciar, ou, se caso a execução fiscal iniciar, você pode entrar com ela sem garantir o juízo, mas não suspende, tá? A execução fiscal. A ação anulatória não suspende, a menos que haja o quê? Uma liminar dada pelo juiz. Se o juiz der uma liminar em qualquer lugar aqui, seja na anulatória, ou seja na exceção de pré-executividades, embargo de toda forma, se ele não tiver garantido, aí precisaria de fato o juiz dar aqui um nível de liminar. Mas, sendo na anulatória ou na exceção de pré-executividade, vier uma liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, aí realmente fica suspenso, tá? As constrições também devem sumir em certa medida. A anulatória, ela pode ser feita antes da execução ou no curso da execução. Enfim, você vai tentar ali anular aquele crédito tributário. Se você não garantir a dívida, não vai ser suspensa a execução, ela vai permanecer. Se você garante a dívida na anulatória, seria quase que a mesma coisa do embargo de execução fiscal. Você poderia ter feito aqui, né? Embargo de execução fiscal, porque aqui você já tem um efeito suspensivo automático. Mas, se você decidiu vir para a anulatória, você garantiu a dívida, ou você conseguiu uma liminar, está suspensa e você segue o barco aí se defendendo. Mandato de segurança. Olha, eu vou dizer que aqui é mais raro de acontecer, porque o mandato de segurança repressivo, você tem um prazo de 120 dias. Se você perdeu esse prazo, e normalmente a execução fiscal é porque já passou esse prazo muito tempo atrás, você não teria mais a possibilidade de mandato de segurança. Eu tenho uma ação bem específica, em que nós estamos trabalhando, né, na execução fiscal, e coube mandato de segurança. Acredite se quiser, o crédito público, porque a administração tributária mexeu no crédito público administrativamente, alterando o sujeito passivo da obrigação tributária a nível administrativo e abriu margem para o mandato de segurança, para a gente atacar aquele ato com uma possibilidade aí de causar uma devastação em muitos setores aí desse crédito público, ok? Então, mandato de segurança, em situações excepcionalíssimas, você pode utilizá-los. Óbvio, eu não vou comentar mais sobre o processo, nem se ele terminou, nem se está andando. Eu não posso comentar processo assim, não é eticamente educado da minha parte. Mas, fora da execução, você tem também a transação e refis como estratégia de defesa. Viu que está tudo errado, não vai dar certo, não tem direito. O crédito está certo, está tudo errado para o contribuinte, ele está todo errado. O crédito, de fato, tem substância. Aí, meu amigo, dá uma olhada na transação, no refis. O parcelamento, na última hipótese, normalmente o parcelamento não há desconto. Mas transação a nível federal. Transação a nível estadual está embrionário no Brasil nesse final de 2025, com o estado de Goiás, nosso estado de Goiás aqui despontando na frente dos demais estados. E eu acredito que ele está mais à frente de todos os outros estados que estão implantando a transação tributária. DF está implantando, tem expectativa, São Paulo eu sei que já tem alguma coisa, enfim. Mas o nosso Goiás aqui está na frente. Então, transação tributária a nível federal fortíssima, né? Leia-se o João Gronet, o cara da transação tributária, o procurador, né, da Fazenda Nacional, que instituiu esse negócio junto com alguns outros doidos, colocaram esse trem para frente e mudou o cenário aqui do Brasil em relação ao crédito público, a cobrança de crédito público, colocando uma cobrança eficiente e trazendo transação tributária. É maravilhoso o trabalho que eles fizeram, gente, é de tirar o chapéu. Vamos lá, estamos chegando no final, checkmate, extinção da dívida, agora já vamos falar de honorários advocatícios. E o like, não deixou o like até agora, não se inscreveu? Não se esqueça, like no vídeo e se inscreva. Checkmate aqui, ó, extinção da dívida. Como que a dívida vai terminar? Gente, nós temos algumas hipóteses aqui, como que esse negócio vai terminar.
vai terminar pagando. Vai terminar pagando, entendeu? Primeiro de tudo, vai pagar por bem ou por mal, à força, rindo ou chorando, vai pagar. Ou vai converter em renda. Penhorou, não teve razão, ali agora o depósito, né, vai converter em renda, penhora. Ou melhor, você garantiu o juízo, você contestou, você brigou, você chorou, esperneou, subiu recurso, chegou no STJ, fez de tudo em embargos e qualquer sorte de recurso, mas você perdeu. Vai acontecer a conversão do depósito em renda. Sim, aí o crédito público se extingue, acabou a dívida. Então, pagamento, conversão em renda. Refis, parcelamento e transação, extingue o crédito tributário? Sim, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Extingue-se... Opa, eu estou batendo no microfone toda hora. Extingue-se você cumpri-lo completamente. Uma vez que você o cumpriu completamente, você extinguiu o crédito tributário. Remissão, uma espécie de perdão de dívida que é dado pelo Estado, aí pode perdoar. Ou talvez tenha acontecido uma remissão e esteja ainda cobrando, então você pode alegar isso aqui como matéria de defesa. Dação em pagamento de bens imóveis, também extingue o crédito tributário. Você quer dar bem imóvel em dação em pagamento? É um instrumento. E agora, nossos defesos aqui, mais comuns dentro da execução fiscal. Atenção que estamos acabando o vídeo e você vai aprender mais algumas coisas. A prescrição ordinária. O crédito já estava prescrito na data da execução. Ele foi constituído em 2015 e só veio ser cobrado em 2022. E não tivemos nenhuma causa de suspensão ou interrupção da prescrição tributária. Que causas são essas? Depois eu faço uma aula, porque não vai caber tudo aqui. Se o crédito estava prescrito, tchau, tchau, bye, bye, estava extinto. Ah, mas prescreveu, aquele negócio, a dívida ainda existe, né? Está lá no sistema, tal. Gente, isso aqui não é direito civil. No direito tributário extinguiu, morreu, acabou, já era, zerou, desapareceu, explodiu, sumiu. Entendeu? Grave contigo, prescrição e decadência fazem com que o crédito desapareça do universo. Ele é reduzido a partículas subatômicas que desaparecem no curso da existência humana. Agora sim você entende que o crédito tributário não é igual ao crédito civil, que permanece existindo, só não pode mais ser exigível judicialmente. Sim. Depois de um exemplo como esse, é impossível não pensar que a prescrição e a decadência fulminam o crédito tributário. Agora, prescrição intercorrente, artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, regrinha básica, porque isso aqui dá uma aula inteira, mas suspensão de 1 ano, não encontrei o devedor, ou encontrando, não encontrei bens penhoráveis, posso ficar o resto da minha vida pedindo de tudo? Pode, Fazenda Pública. Pode continuar tentando fazer 1 milhão de citação, pode tentar 1 milhão de penhora, pode. Mas a partir da primeira infrutífera, começa a contar o prazo de suspensão automático. Nem o juiz, nem a Fazenda Pública, nem o desembargador, nem o STF, nem ninguém é dono desse prazo. Ele é um prazo automático, ele existe por si só, ele é dono de si mesmo, ele se inicia e ele se conclui em 1 ano. Não deu certo a citação, começa a contar o prazo ali de suspensão desse processo automático. O juiz pode suspender o processo, mas não é comum e nem bonito que o juiz o suspenda imediatamente na primeira tentativa infrutífera. Não, tem que deixar o credor correr atrás do crédito, porque lembremos, é um crédito público. É crédito de todos, ou pelo menos de alguns, enfim, sei lá. Bom, mas suponhamos que você seja alguém que entende que é de todos, é o crédito nosso. É o nosso dinheiro, então o crédito público tem que ser perseguido, tem que ser recebido, ok? Então, doutor e doutora que me assiste, é isso a respeito da suspensão. Ela começa automaticamente, tentou citar, não encontrou, 1 ano está correndo. Se não tiver uma citação eficiente aqui, entendeu? Dentro do prazo de 1 ano, começa o prazo de quê? Do arquivamento. Ah, mas o processo não foi arquivado, continua tentando. Tem 8 anos que estão tentando citar e a Fazenda Pública é intimada a tentar promover nova citação ou nova tentativa de penhora frutífera. Nenhuma das tentativas são frutíferas. Não importa, o arquivamento anda de mãos dadas com a suspensão, ele existe por si só de maneira automática e o juiz não é dono dele. E ninguém é dono desse prazo. Ele nasce automaticamente no segundo posterior que o prazo da suspensão deixa de existir. Naquele lapso de tempo em que a suspensão acaba de 1 ano, inicia-se o prazo de 5 anos. Não havendo penhora ou citação válida,
nós temos aqui fim do prazo, extinção. Esse crédito, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Sim, ele se perde no espaço-tempo para sempre e nunca mais ele é visto, a menos que você consiga o encontrar dentro de um buraco negro. Eu imagino que lá você não irá procurá-lo. Decadência. Fisco demorou 5 anos para fazer o lançamento do crédito tributário, observadas as regras de lançamento de ofício por homologação, certo? O primeiro dia útil do exercício subsequente, aquele em qual o tributo poderia ter sido lançado, é o início do prazo decadencial para que se faça o lançamento tributário, e às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo, o fisco, o auditor iria lançar, mas não lançou. Se ele não lançou dentro do prazo decadencial, está decaído. Ele lança depois, acontece tudo isso aqui, vem parar numa execução fiscal, você olha o devido processo administrativo e fala, desculpa, o fato gerador que ocorreu em dezembro de 2010, o tributo só foi lançado em dezembro de 2017. Olha quanto tempo já passou, já havia decadência. Embora em janeiro de 2018 o crédito público veio a ser executado, mas não estamos discutindo prescrição, e sim decadência. E uma outra forma de extinguir o crédito tributário é a sentença judicial. A sentença judicial que declarar extinto o crédito tributário, extinta a execução, não temos o que fazer, né? A Fazenda vai recorrer, mas nem sempre. Paciência. A sentença pode tudo, né? A sentença, a caneta do juiz, ela dobra o espaço-tempo, né? Você tem a massa ali no espaço-tempo, Einstein desenha, né, os planetas, e você vê, Einstein não, né, sei lá quem desenha isso tudo, aí você vê aquela manta toda quadriculada assim, ó, e cada planeta, o Sol, pela massa, dobrando o espaço-tempo ao seu redor. Então, a caneta do juiz, ela dobra esse espaço-tempo e extingue o crédito tributário, extingue a execução. Sim, é uma das formas de terminar com tudo isso que estamos vendo. E a parte que talvez você queira saber, talvez, honorários advocatícios. Êxito na defesa, consigo cobrar até 35%, tá? Isso eu estou falando de mim, minha experiência, não sei os outros colegas. Mas a depender do valor e o valor que foi pago de honorário de contratação, eu consigo cobrar aí até 35% no êxito, ok? E aí, gente, se for um crédito muito alto, às vezes eu cobro 15%, às vezes tem uma boa entrada ali, um bom pagamento de contratação, enfim, isso varia bastante, né? Você sabe do teu bolso aí, você vai cobrar de acordo com o que você imagina. Mas êxito na defesa, até 35%. Especialmente se a contratação sua for por menos de R$10.000, tá? Causas menores, execuções fiscais pessoa física por valores aí 30, 40, 50 mil, enfim. 35% eu acredito que seria o limite aí daquilo que a gente julga até por razoável, a depender do valor de contratação, de trabalho, né, que ensejou ali. Condenação, fazenda pública, sucumbência. Gente, não conta muito com isso, tá? No Brasil, advogado tributarista não vive muito de sucumbência, não. STJ fala, pague-se conforme CPC. O resto dos juízes, com exceção de alguns poucos juízes, pega aquela caneta que consegue dobrar o espaço-tempo, aquela caneta imaginária, porque agora é tudo no computador, e ele diz honorários conforme o meu entendimento, conforme proporcionalidade, etc., nas causas em que o valor for alto, irrisório, etc., e cria toda uma argumentação, nada bonita, por sinal, e diz, neste caso aqui, nessa execução de R$100.000, pelo brilhante trabalho da defesa, tome aqui R$400 a título de honorário de sucumbência, porque a fazenda pública somos todos nós. O STJ lá em cima fala, não, gente, vamos seguir aqui 10%, 15%, 20%, a depender aqui do trabalho, etc. Tá? Vamos seguir o CPC, mas no resto do Brasil, de um modo geral, não tentem viver de honorário de sucumbência, pelo amor de Deus, é muito difícil, tá? Enfim, e o proveito econômico obtido e êxito, eu queria mudar isso aqui, contratação, porque ali em cima é a mesma coisa. Honorário de contratação, no mínimo, vai, R$5.000, mínimo, contratação. Mas às vezes o valor da execução fiscal é baixo, e enfim, pelo fritar dos ovos, pelo valor que você vai pegar no êxito, talvez R$2.500 dá.
Tá, valores menores, pessoa física, eu imagino que sim. Mas eu tô falando para vocês o que é razoável de cobrar e funciona, tá? Eu não tô aqui para querer te vender alguma coisa a respeito disso. Eu tô falando a realidade em que eu vivo. Talvez a realidade de onde você vive, você consegue cobrar 40 mil reais para uma execução de 60 mil reais. E tá tudo certo entre você e seu cliente. Como você irá dormir de noite, eu não sei. E o risco de inadimplência talvez seja alto e desse contrato ser revisto do judiciário. Mas uma contratação, parâmetros convencionais, 5 mil reais, dá uma olhada, a tabela da OAB, gente. A tabela da OAB é excelente para você ver esse tipo de coisa. Então, se você conseguir conciliar êxito e contratação, é o excelente, né? Normalmente você consegue talvez ali uns 5 mil de contratação, uns 30% êxito, 25% êxito. O êxito é muito grande, talvez o cliente vai chorar até chegar em 15%. E há uma grande quantidade de créditos podres. Ok, você vai ganhar uma grana. Gente, olha o tamanho desse mapa mental. Eu não havia percebido. E assim, deixa eu tirar esse F11 daqui e voltar para a tela. E pedir pela última vez o seu like, o seu gostei, o teu comentário no vídeo. Vou ficando por aqui e vou me despedir de vocês. Nós chegamos ao final dessa aula. Agradeço a atenção. Isso aqui foi uma aula introdutória de execução fiscal. Não deixe de se aprofundar no assunto, porque ele é amplo e aqui é só o começo. Siga esse canal, obrigado, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.